Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar os conteúdos de análise morfológica, sobretudo no que diz respeito à preposição. A preposição é um conjunto de palavras que tem uma função específica, assim como as demais classes gramaticais. Quando nós falamos de preposição, estamos falando especificamente de palavras que estabelecem conexões umas com as outras. E eu posso citar isso como exemplo, né? Que elas são indispensáveis, são super necessárias para a compreensão e a construção dos textos, né? Porque a partir do momento que se utilizam as preposições, a coesão, a estrutura se fazem presentes no texto em si. E aí eu coloco no slide para vocês algumas exemplificações de exemplos, né, do que se tratam de preposições, né? O de, a, o com, o por, o para, o em, o até e o sobre. De início, faz preciso esclarecer alguns conceitos bem pertinentes que dizem respeito a como essas preposições são utilizadas. Por exemplo, eu falo a palavra necessidade, que é um substantivo abstrato, necessidade de atividades e atividades. Eu tenho uma palavra que relaciona, que conecta essas outras duas, né? Necessidade e atividades. Essa palavra de, né, é a palavra chamada preposição, porque ela estabelece a ligação entre esses dois termos. O antecedente, que é a palavra necessidade, e a consequente, que é a palavra atividades. Assim, é através das preposições, por meio desses termos conectores, que o segundo termo, né, atividades, explica o sentido do primeiro termo, necessidade. Necessidade de atividades. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito, porque de preposição é só lembrar, conexão entre palavras, né? A ligação entre palavras. Dito isso, quando eu falo, por exemplo, sinto dor de barriga, eu tenho um termo antecedente, que é o termo dor, e eu tenho um termo consequente, que é barriga, e eu tenho esse de estabelecendo a ligação, né, entre os dois termos. E por fazer e por estabelecer essa ligação, eu tenho uma preposição. Né? Então, a preposição faz essa conexão entre as palavras dor e barriga. Dito isso, eu tenho três tipos de preposições. Estas preposições podem ser classificadas em essenciais, acidentais e locuções prepositivas. As preposições essenciais são aquelas que naturalmente funcionam como preposições. Né? São palavras que, por si só, sempre são preposições. E aí eu tenho a, ante, após, até, com, contra, de e desde. Essas palavras aí são preposições essenciais. Por quê? Porque estabelece, né, o conceito de que sempre, 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 sempre vamos se tratar de preposições, né? O outro conceito são as preposições acidentais. Essas preposições são palavras que possuem outras classes gramaticais, como substantivo, conjunção, mas elas também podem funcionar como preposições. Eu tenho exemplos, né? Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante. Essas palavras, elas são, sim, preposições acidentais, porque pertencem a outra classe gramatical, mas dado o contexto, né, em que elas são empregadas, elas podem funcionar como preposição, ou seja, um acidente, né? Acidentalmente são preposições. E aí eu tenho, né, exemplos de preposições acidentais. Eu tenho durante o dia estou no escritório, segundo as instruções, não devemos molhar este equipamento. A encomenda, a encomenda apenas será entregue mediante pagamento. Durante, segundo, mediante, são palavras aí que estabelecem, né, o sentido de preposição acidental. Logo, eu tenho um conceito também de locuções prepositivas. Quando eu falo de locução, eu falo de dois termos, duas palavras que estabelecem, né, a relação de preposição.
A última palavra destas duas é uma preposição. Por exemplo, abaixo de, a preposição de. Aí eu tenho uma locução prepositiva, porque se tem, né, duas palavras aí. Acerca de, acima de, a fim de, além de, antes de, ao invés de. Percebam que sempre o segundo termo de são, esses termos são sempre preposições, né? Dado o sentido de conexão que estabelecem. Outra coisa, eu tenho o conceito de contração e de combinação de preposições. Lembrem-se que a preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não muda de gênero, de número, de grau, ela não muda de feminino, masculino, feminino, masculino, singular, plural, não muda, não muda. Só que, em que contexto elas podem mudar? Elas podem mudar no contexto de quando aparecem contraídas ou combinadas com palavras variáveis. Por exemplo, eu tenho a preposição de, que não muda, não muda, não muda, não muda, mas eu tenho o de mais o artigo a. O de mais a fica da. E aí esse da pode se tornar um dó, que é masculino, né? Então, quando ela tem essa junção com outra classe gramatical, ela pode sim ser alterada, né? Ter a sua flexão, ou em gênero, e também, né, pode ser em número, singular, plural, masculino e feminino. Ocorre contração quando há alterações na estrutura da preposição. Ou seja, quando a preposição muda, aí eu tenho uma contração. E aí ocorre combinação quando não se altera a composição da preposição. Por exemplo, eu tenho contrações, né, de preposições. Aí, ó, percebam que eu tenho um sinal de mais, e nesse sinal de mais, eu tenho também a mudança, né? O a mais o a, preposição mais o artigo a, eu tenho o a com a crase. Eu tenho uma mudança aí, então é contração. Eu tenho o a mais o aquele, que é a preposição a, mais o pronome demonstrativo aquele. Aí eu tenho a contração também, né? Porque mudou. Então é contração porque muda a composição da preposição. O de mais a preposição de mais o artigo o, dó. A preposição de mais o artigo uma, duma. A preposição de mais o pronome demonstrativo isto, disto. A preposição em mais o artigo as, nas, a preposição em mais o artigo um, num, a preposição em mais o pronome demonstrativo essa, nessa, a preposição por mais o artigo o, pelo, né? Então, eu tenho aí a contração de preposições, uma vez que se tem, né, a alteração da composição da preposição. Então, em relação às preposições, elas são geralmente, né, utilizadas na introdução de complementos verbais ou nominais, ou de locuções adjetivas ou adverbiais e orações reduzidas. Por exemplo, necessidade, eu tenho um substantivo abstrato, e quem tem necessidade de alguma coisa, né? Então, essas preposições podem transmitir a ideia de movimento, elas podem ser dinâmicas, e outras podem ser estáticas, né? Elas não, sem expressar a ideia de movimento. Por exemplo, eu tenho preposições de movimento aí. Eu vou a Copacabana, eu vou sair de sua casa. Em ambas situações, as duas palavrinhas que estão na tonalidade azul são expressões que estabelecem movimento. Movimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas preposições, né, indicam movimento. Mas eu tenho também as preposições de situação, que são aquelas que não expressam movimento, né, uma coisa mais estática. Tenho medo de aranhas. Esse medo de aranhas, esse de indica uma situação, não é movimento, é uma coisa estática mesmo. Estamos sem dinheiro. O mesmo se aplica nesse conceito, né? Indica aí a preposição, a ideia de situação, algo estático. Assim sendo, gente, as preposições podem indicar diversas coisas. Elas podem indicar assunto, autoria, causa, companhia ou até mesmo conteúdo. Por exemplo, a conferência será sobre a importância da vacinação infantil. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que esse sobre aí indica o assunto. A autoria também, né? Esse de indica de quem é o quadro. O quadro é de quem? Do Pablo Picasso.
Uma causa também, minha barriga dói. Dói de quê? De fome. A causa aí é a fome, né? Esse de indica essa causa. E até mesmo companhia, né? Ontem fui passear com meu filho. Esse com indica a companhia, né? O acompanhamento. E até um conteúdo, né? Também. O que é que contém determinada coisa? Tire da geladeira a panela com feijão preto. O que é que tem nessa panela? Feijão preto. Então, tome cuidado com essas expressões, porque elas podem estabelecer diversas coisas, assim como, né, eu coloquei aí também destino, né? Esse para Brasília indica destino. Para onde é que você vai? Para Brasília. Distância, né? Fica a 53 quilômetros daqui. Especialidade, ele é perito em quê? Qual é a especialidade dele? Em mecânica. A finalidade, que é um objetivo, né? Comprei estas decorações para o quê? Para enfeitar a festa. Esse para indica o objetivo, finalidade. Ou pode ser um instrumento, né? O jardineiro cortou a grama com o quê? Com uma tesoura. Esse lugar também, né? Eles estiveram em Porto Seguro. Esse indica o lugar. Ou matéria, né? Minha cama é de ferro. O que compõe essa cama, né? O de ferro. O meio, né? Também percorrer o litoral brasileiro de bicicleta. Isto quer dizer que o dia é uma forma, é um meio como vai ser percorrido o litoral. Ou um modo, né? A decisão será tomada por votação. Por meio de quê? Por meio de votação. Ou oposição. Contradição de ideias, né? Uma coisa contrária. Os manifestantes são contra a legalização do aborto. Esse contra indica a oposição. Ou até mesmo a origem. Essa encomenda veio de Lisboa. Veio de onde? Qual é o lugar de origem? De Lisboa. Estes livros são do meu pai. Esse do meu pai, essa preposição, essa contração, né? Que é a preposição de mais o artigo o, é uma ideia de posse. O preço também, a passagem de avião fica por. Esse por indica o valor. Ou até tempo, né? Meu irmão chegará em 1 hora. Esse em indica aí o tempo. Assim sendo, vamos agora para os exercícios. É ideal e é o mais bacana que vocês pausem através do recurso de pausa, né? Obviamente, e respondam a questão antes de eu dar o gabarito em si. Primeiramente, eu quero saber aí, né, das alternativas abaixo, a preposição que indica a relação de causa é. Muitas pessoas morreram de fome esse dia, indica causa. Estive com meus pais no final de semana. Esse com indica causa? Será? Nesta aula falaremos sobre a questão ambiental. Isso indica causa? Sobre. O professor pediu para fazer o teste à caneta. Esse a indica causa? Ouvimos a notícia pelo rádio. Esse pelo indica causa? A resposta correta é o item A, uma vez que em com eu tenho a ideia de companhia, no item B, no item C eu tenho a ideia de assunto, conteúdo, né, assunto, e o D eu tenho a ideia de modo, né, a caneta, meio, e o E eu tenho um instrumento, pelo rádio. Então, a resposta correta é item A. Outra coisa, as preposições, né, as preposições essenciais são aquelas que só funcionam como preposição. E aí vocês têm que acessar, né, voltar aí a parte das preposições acidentais. Dessas aí, qual é que eu não tenho? E é essenciais também. Desses 5 itens, qual é a única preposição que não é essencial, ou seja, que é acidental? Em é preposição essencial, contra é preposição essencial, o de também é e o de também é. Então a resposta aí claramente é consoante, porque é uma preposição acidental. Dito isso, faz-se preciso ir para outra questão. Eu tenho a chave, estar, a caixa e o armário. Esse sob, só com B, indica abaixo. Esse entre indica entre as duas coisas. Esse em indica, né, a questão aí de em cima, não sei, depende do contexto, mas não fica com sentido se colocar o em, e o sobre indica em cima. Então, a resposta correta aí é o item B, entre, né? Entre a caixa e o armário, ou seja, entre os dois objetos. A preposição correta é esta, né? O avião voou sob, por baixo das nuvens, para, sobre, entre ou fora, né? Eu tenho a ideia eu quero a ideia de que ele voa por cima, né? Em cima. Então, eu tenho aí o item C como resposta correta, sobre as nuvens.
Então, gosto muito desse conteúdo, porque é um conteúdo que traz uma reflexão muito bacana sobre os usos de preposição. E aí, eu espero muito mesmo que vocês tenham conseguido compreender. Muito obrigado pela atenção. Fiquem, fiquem com Deus e qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Abraço, pessoal.